Muito bem, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre um livro. Adentrando ao universo do Booktube, eu vou intercalar os vídeos de história com algumas leituras, alguns comentários, impressões minhas sobre leituras que eu gosto. E como primeiro vídeo, eu escolhi falar de Os Tambores Silenciosos. Deixa eu ver se está focando. Acho que sim. Os Tambores Silenciosos, de Josué Guimarães. Até porque ano de 2021 é o ano do centenário de Josué Guimarães, então iniciar por ele fica também como uma forma de homenagem. Já lembrando, antes de começar, aquela história toda, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, dá uma força pro canal crescer. E agora sim, podemos começar. E não tem como falar de Os Tambores Silenciosos sem falar do próprio Josué Guimarães. Josué Guimarães foi um jornalista e escritor gaúcho, nascido na cidade de São Jerônimo, e ele trabalhou em diversos veículos de imprensa do Brasil, trabalhou nos grandes jornais, foi repórter em diferentes lugares do mundo, também por um período foi político, e durante a ditadura civil-militar, o Josué precisou, em algum período, viver na clandestinidade, adotando o pseudônimo Samuel Ortiz. Ele até tentou exílio na Embaixada do Uruguai, mas acabou não conseguindo. Antes do golpe também, o Josué trabalhou como diretor da Agência Nacional no governo do João Goulart. Então a biografia do Josué conta com inúmeros momentos de instabilidade política vividos ao longo da sua vida. Outro exemplo foi na campanha da legalidade, que ele teve também uma atuação bastante forte. Então ele foi um cara que nunca se omitiu, sempre teve posições bastante críticas, e depois, quando começou a escrever ficção, ele levou isso para suas obras. Os Tambores Silenciosos foi um livro que foi escrito durante a ditadura civil-militar, mas já em um período em que Josué não estava mais vivendo na clandestinidade, não precisava mais se esconder. Foi lançado no ano de 1976. A história de Os Tambores Silenciosos se passa no ano de 1936, um ano antes de outra ditadura, né? A ditadura do Estado Novo. E se passa na cidade fictícia de Lagoa Branca, uma cidade criada pelo Josué. Essa cidade é governada pelo prefeito Coronel João Cândido e se prepara para um grande desfile de 7 de setembro, um desfile que o coronel quer que entre para a história. Então o romance se passa na semana que antecede o 7 de setembro. Sim, é um líder de governo maluco querendo utilizar o Dia da Independência como um símbolo para o seu governo. Infelizmente o romance é muito atual e ele também pode ser lido para tentar interpretar o nosso próprio tempo presente. Assim como o romance também pode ser interpretado como uma alegoria do próprio tempo presente do Josué Guimarães quando escreveu o livro, porque o governo do João Cândido é marcado por características como o patriotismo, a repressão, a censura, o controle da vida das pessoas e por aí vai. E o coronel João Cândido conta com a ajuda de dois capangas, que seriam os principais agentes da repressão, que é o capitão Ernesto e o inspetor Paulinho. A atuação desses dois até acaba saindo do controle do coronel, porque eles acabam sendo responsáveis por prisões arbitrárias, por tortura de jovens e tudo mais. Eles também confiscam aparelhos de rádio, eles confiscam o jornal. Quando o Correio do Povo chega na estação, eles já vão lá, pegam, levam para a prefeitura e proíbem o jornal de circular. Eles também fecham livrarias e tudo mais. Tem também no romance aquele delírio de caça aos comunistas, em que qualquer um pode ser considerado subversivo. E dessa forma o prefeito tenta criar uma narrativa própria para a cidade, porque ele impede que as informações de fora cheguem à população e ele então cria a sua própria versão da história, porque as informações disponíveis serão as informações do jornal oficial, A Voz de Lagoa, que inclusive está preparando uma edição super especial para o 7 de setembro. E é um jornal então onde a cidade é representada de uma forma perfeita, assim como o mundo também é representado de uma forma perfeita, porque o coronel, diz ele, quer blindar a população dos males do mundo. Então não existem guerras, não existe fome, em Lagoa Branca também tudo está ótimo. A safra que foi perdida, por exemplo, no jornal, vai ser representada como a maior safra da história, e dessa forma ele vai criando a sua própria versão da história. Então a população tem a sua liberdade tolhida e o prefeito almeja que esse desfile seja um grande marco da sua gestão e um grande símbolo dessa vida perfeita. Uma das formas de fazer isso também é limpar a cidade, que seria eliminar os mendigos.
Por isso ele ordena aos capangas que retirem os mendigos de Lagoa Branca, todos eles, levem até uma cidade vizinha de forma que seja impossível que eles retornem. Mas como eu falei, a repressão acaba saindo do controle do próprio coronel e essas pessoas acabam sendo assassinadas enquanto os capangas levam eles para outra cidade. E é muito interessante também ver a ideologia por trás do pensamento dessa elite quando se referem aos mendigos. Por exemplo, o coronel acredita que isso faça parte de uma certa ordem natural da vida e que Deus quis assim, então, portanto, se há vontade de Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre esses homens e não precisa tentar mudar a situação em que eles vivem. O texto apresenta toda aquela atmosfera de cidade pequena, isso é muito legal. Como o próprio Josué fala, sempre que ele escreve um romance e aborda uma cidade, ele se inspira na cidade de Rosário, que é a cidade que ele cresceu e viveu a sua infância. E é muito legal como ele aborda as particularidades desse tipo de cidade, ironizando a moralidade das pessoas. Por exemplo, ele mostra que todo mundo se conhece, e aí tem os casos extraconjugais, a questão da fofoca, e por aí vai. Cada capítulo sempre parte do ponto de vista de uma das irmãs Pilar. Essas irmãs Pilar representariam a figura da fofoqueira. São 7 irmãs que moram em uma casa de localização privilegiada, e dali elas conseguem revezar na janela da casa, com o binóculo, e admirar a cidade, acompanhar a movimentação das pessoas, e aí elas tecem os seus comentários, as suas suposições entre elas sobre o que está acontecendo em cada local. E a partir daí, então, o romance entra nas cenas e continua a sua narrativa sempre partindo do ponto de vista das lentes das irmãs Pilar. E com toda a repressão, até pela trajetória do Josué Guimarães, é claro que o romance teria alguns símbolos de resistência. Entre eles, dá para citar o Dino Maldonado, que era dono da livraria da cidade, também a Maria da Glória, que é uma das irmãs Pilar, uma que foge àquele estereótipo da fofoqueira, e um dos personagens que eu mais gosto, que é o professor Ulisses. A Maria da Glória é uma das personagens mais interessantes do livro, e é onde o realismo mágico se faz presente com mais força também. Primeiro porque ela vai encolhendo, diminuindo de tamanho ao longo da obra, e também por causa dos pássaros pretos de papo vermelho, que são um símbolo muito forte da narrativa. Esses pássaros vão aparecendo em Lagoa Branca, cada vez em maior número, então eles aparecem nas árvores, aparecem pendurados por todos os lugares, e volta e meia também aparecem voando. Só que são pássaros que quem costura eles, quem cria esses pássaros, é a Maria da Glória nas madrugadas. E esses pássaros é como se eles representassem o mal que assola a Lagoa Branca, como se anunciassem tempos sombrios. Porque a cidade passa a viver um período de medo constante, de perigo iminente, que é uma das várias analogias ao tempo em que o próprio Josué Guimarães vivia quando escreveu a obra. Já o professor Ulisses é um personagem secundário, mas de importância fundamental para o desenrolar da narrativa. É ele quem organiza a ação dos estudantes que estão revoltosos, indignados com toda essa situação de repressão, então ele vai racionalizar essa ação, vai ser o centro de onde vai partir a resistência, que vai culminar então num boicote ao desfile do 7 de setembro, que é a ação que eles estão organizando. O professor alerta os estudantes sobre os perigos que eles estão vivendo, sobre esses tempos sombrios, esse momento de crise, e ele marca esses encontros então na escola, no turno da noite, sempre fingindo que estão estudando, caso algum agente da repressão apareça por lá, até porque qualquer tipo de aglomeração nas ruas era muito mal vista, e a repressão se intensificava cada vez mais em Lagoa Branca. Bom, aí também eu não vou dar mais spoilers sobre essa ação de resistência, sobre como termina o romance, porque caso alguém não tenha lido e tenha se interessado, então fica aí a sugestão. Acho que eu dei bons motivos para que você leia Os Tambores Silenciosos de Josué Guimarães. Eu vou encerrar esse vídeo com uma fala do próprio Josué Guimarães sobre o que ele acredita ser a função da sua literatura, a sua tarefa como escritor. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, mais uma vez, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, porque ajuda bastante e até mais. Eu acho que uma das funções do escritor é viver a sua época, compreender o seu povo, viver os seus problemas e procurar transportar isso para o livro como um depoimento. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quem sabe, pode servir de subsídio para saber como era esta época. Eu acho que todos os meus livros, eles devem estar marcados por uma presença política, ou pelo menos por um posicionamento político.